Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora, com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Mais uma vez aqui no Conectando, e é bom demais saber que você está aí do outro lado. Olha, tenha certeza, a parte principal desse processo é você que está aí do outro lado nos assistindo. E nós estamos aqui para isso, produzir um conteúdo que seja útil para você. Por isso eu te convido a compartilhar, se você gostar, mas principalmente a nos sugerir a pauta que você gostaria que estivesse aqui para você. Então você pode interagir comigo lá no meu Instagram, @edjanemelo, Demudo Melo com 2 L's, está aqui na tela para você acessar. Ou pode também mandar um comentário lá no nosso canal no YouTube, Programa Conectando. Você que está nos acompanhando aqui na TV Mar, depois você pode conferir de novo lá no canal do YouTube, tá bom? Eu quero agradecer a Med Rádios, Hospital Med Rádios, que agora está 24 horas para urgência e emergência adulto. Então a Med Rádios, que já era centro de diagnóstico completo, que já era centro de tratamento de câncer completo, que já era um hospital que oferece cirurgias em geral, de todos os portes e para todas as patologias. Porque eu estou dizendo isso? Tem gente que pensa que é exclusivo para tratar câncer. Não, o Hospital da Med Rádios é para todo tipo de cirurgias e internamento. E agora está para adulto com urgência e emergência 24 horas. Eu estou também bem acompanhada com a Agência Paradise. E aí deixa eu te perguntar, você quer um site bem feito e feito rápido? Porque a Agência Paradise, ela tem esse diferencial, que é te entregar o site rapidamente, sua página de captura feita rápido e muito bem feita, tá? E também suas redes sociais, agenciaparadise.com.br. Estamos aqui no restaurante Petit Sucré. Esse lugar é muito bonito e olha, que delícia de cardápio, hein? Pro Dia dos Namorados, você pode fazer uma boa surpresa pro seu namorado ou pra sua namorada. Faça a sua reserva, olha o número aqui na tela, aproveita. Eu estou hoje super bem acompanhada aqui com a Margíria Mércia. Olha, eu já sei essa história dela, mas eu fiz questão de trazer aqui para você porque é algo muito interessante. Ela é arquiteta, é pintora. E aí surgiu o projeto Aquarela por Elas. É isso mesmo? Exatamente. Tudo bem, Margíria? Tudo bem. Bem-vinda, querida. Eu que agradeço de estar aqui, adoro você, ela é uma querida, uma amada, né? Então, quando ela me convidou, para mim foi uma maravilha. Então, vamos falar um pouco de Aquarela por Elas. Pois é, como é que nasceu a Aquarela por Elas? Então... A Aquarela por Elas, ela nasceu de um momento difícil, né? Mas aí se tornou uma maravilha, porque assim, tudo na vida é um ciclo, né? E a Aquarelas por Elas, eu fui diagnosticada com câncer de mama, inclusive fui tratada na Med Rádios, falando aí da Med Rádios, e eu super agradecida ao tratamento que tive lá e o acolhimento eu vou chamar de aconchego, porque é mais do que um acolhimento. Coisa boa, né, gente? E aí, na pandemia, eu descobri esse câncer de mama e fiquei assim, não podia fazer a cirurgia porque os hospitais estavam todos ocupados. Eu digo a gente porque já fui diagnosticada com câncer também, né? É um diagnóstico que tira o chão da pessoa em tempos normais, imagina em tempos pandêmicos. E aí a minha médica dizia, eu não vou fazer sua cirurgia, que você está mais segura em casa do que eu levar você para um hospital num momento desse. E aí aquela angústia de querer fazer a cirurgia, de querer tirar rapidamente e tudo que... Não sei nem o que dizer, que tipo de sentimento, que turbilhão de sentimento é esse que passa por a cabeça da gente quando recebe um diagnóstico desse. E eu achava o seguinte, a minha mãe já tinha tido um câncer de mama, minha irmã tinha tido um câncer de mama e eu achava que eu era a próxima da fila. Nossa. Mas achava que estava preparada para um diagnóstico desse. Mas quando ele chega tirando o chão, tirando tudo, né? E o pior momento é você chegar para a família e dizer que está com um problema desse. Seria onde eu ia passar a dor para todo mundo, né? Esse foi o meu maior desespero, era chegar em casa e contar para o meu marido e para os meus filhos. E quando eu contei para os meus filhos, um dos meus filhos disse assim, mãe, entenda o seguinte, olha, escute e absorva. Sofrimento inevitável, você vai sofrer. Não, a dor é inevitável, você vai sentir dor. Agora o sofrimento você vai escolher se você vai sofrer ou não.
Então, escolha um filho para te dar né, uma lição. Uma lição. Eu disse, então, escolha não sofrer e a dor a gente partilha. Eu digo, então, vamos lá. Me segurei nessa frase. E aí... Família construída na rocha, hein? Na rocha. Então, aí me segurei nessa frase e eu queria o tempo todo não passar para eles nenhum momento que eu estava ansiosa, que eu estava preocupada, querendo deixar ele mais livre, porque eu lembrava da dor que eu tinha sentido quando a minha mãe e a minha irmã tinham adoecido. E não queria que ele sentisse aquela mesma dor. E procurando fazer alguma coisa, mas a gente estava trancado em casa na pandemia. Né? Aí eu disse, eu vou fazer lettering. Que é aquelas letrinhas trabalhadas, que Sim. as adolescentes adoram fazer nos cadernos e tudo. Eu digo, eu vou fazer. Aí comecei a fazer uns lettrings. E como eu desenho direitinho, eu comecei a fazer uns desenhos junto. Mas eu mostrava para eles se encantavam com o desenho e não se encantavam com os meus lettrings. E aí a minha filha disse assim, mãe, eu tenho 2 tubinhos de tinta, de aquarela profissional, e tenho 3 tubinhos de tintas e 2 pincéis. Quer testar? Eu não sei como é, mas eu vi uma amiga usando e você molha o papel e vai fazendo. Ela disse como a amiga dela fazia. Quando eu peguei, comecei a desenhar e já desenhei, já fiz um trabalhinho bacana. Aí eu disse, olha, aí meu marido, olha, você encontrou a aquarela. Eu digo, não, meu filho, você se enganou, a aquarela me encontrou. Porque agora eu não largo ela mais nunca. E comecei a pintar, fazer um caderninho, que eu ganhei um caderninho, o arquiteto, às vezes no final do ano, ganha agenda, não sei o que lá, do pessoal que a gente costuma. E eu ganhei um caderninho pequenininho. Aí comecei a pintar nesse caderninho e comecei a fotografar e postar. Postei nas redes sociais e eu não botava o meu nome, porque eu só queria tempo, né? Eu digo, é o tempo de eu desenhar, o tempo de eu postar na rede social, o tempo de eu responder alguma coisa. Então, isso aí vai tomando o meu tempo e eu vou botando a cabeça em outro lugar. E postei com o nome, eu postava, era Papel 23. E não botava nome, só o Papel 23 e postando. Numa dessas, a minha sócia viu o desenho e chamou a minha filha e disse assim, Júlia, esse desenho não é da sua mãe, não? Será que essa amiga conhecia bem o traço dela, hein? Menina, pois é, e a gente desenha muito em computador, poucas vezes a gente desenha na mão, né? Mas ela reconheceu. Aí era bem perto, eu tinha acabado de fazer a cirurgia e bem próximo ao Outubro Rosa. Olha, gente, então, olha a cronologia, tá? Ela, através dos desenhos da aquarela, ela ganhou aquele tempo que ela estava sentindo necessidade. Ou ela preencheu um tempo, não é? Que ela precisava preencher para que a cabeça dela estivesse bem nesse processo de tratamento do câncer. E chegou a cirurgia, chegou o Outubro Rosa, com foco no câncer de mama. De mama. Aí a minha sócia disse, olha, ela tá como? Porque até então ela não estava me vendo, né? Eu estava em casa, eu estava na cirurgia. Aí a Júlia disse, ela tá bem, ela tá superando bacana. Ela fez, então vamos fazer uma exposição com as aquarelas dela. Ai, será que ela topa? Aí minha filha falou, eu digo, topo sim. Ela aí conseguiu o Instituto Mama Renascer, né? Que tinha uma amiga em comum, a Cris Duarte, que conhecia as pessoas do Mama Renascer e sabia que era um instituto que podia confiar, e disse, vamos fazer com a renda para o Mama Renascer. E aí a gente fez essa exposição no shopping. Eu doei 16 aquarelas, e essas aquarelas eram prints, porque eu tinha, o pequeno eram prints, mas certificados e assinados 1 a 1. E doei, e vendemos todas. Vendemos todas, e uma que todo mundo gostava, ninguém comprava. Essa ficou. Ninguém comprava, todo mundo amava, mas não levava. E era a que eu mais gostava. E como tinha essa questão do apelo do Outubro Rosa, eu comecei a ser entrevistada pelas TVs, né? Todas as TVs me entrevistou. Às vezes umas entrevistas de rádio que foi feita até na minha casa. Eu fui fazer entrevista ainda com ponto, que eu tinha acabado de fazer a cirurgia. E a gente pensa que é TV local e tudo que vai ficar por aqui, mas ganha mundo, né? Na verdade, quando você pensa em cuidar do outro, não é? Aquele lá de cima está cuidando de você.
Então é como se fosse uma equação que ela sempre dá certo. Olha, eu tenho quase certeza que é uma equação. Porque se você me perguntar assim, você tem religião? Não. Tenho muita fé, né? Não me encontrei em nenhuma religião, mas me encontro na fé. E cada vez eu vejo que esses passos não foram passos por acaso, porque se encaixa, tem uma equação. Quando você resolveu doar as suas telas para ajudar uma instituição, ajudar outras mulheres que de repente não tinham a mesma condição que você tinha, que estavam passando pelo mesmo problema, não é? Olha, a coisa eu recebi um WhatsApp de uma pessoa, não vou dizer o nome porque ela é uma pessoa pública, eu não conversei com ela, não sei se ela permitiria falar aqui, até porque ela não foi com o sentido de se mostrar. Mas eu conheci ela muito pouco, tinha visto ela 1 ou 2 vezes que ela estava fazendo um trabalho social, por acaso, bem antes, no instituto que cuida de câncer. Sim. E eu fiz a reforma, o projeto de reforma. Ela pediu esse projeto para que eu e a minha sócia fizesse esse projeto arquitetônico da reforma, e eu fiz, e era uma pessoa que, assim, eu tive 2 ou 3 vezes contato com ela, e o resto dos contatos eu estava tendo com a secretária dela. Mas ela mandou um WhatsApp para mim dizendo assim, eu sei que você não precisa que eu consiga um médico para você, que eu consiga um remédio, mas eu sei que você precisa de alguém para vir à noite, para conversar com você na hora que todo mundo estiver dormindo, para entrar no carro e dar uma passeadinha e olhar o mar. Então, conte comigo para essas coisas. E eu fiquei assim, eu digo, uma pessoa assim, tão conhecida, né? E não era minha amiga. E se entregar dessa forma, né? Aí eu digo, realmente isso conecta, né? A gente passa por uma situação do câncer, mas aí a gente também recebe muito acolhimento, né? E eu recebi esse tipo de acolhimento. Recebi outras pessoas também que eu pensava que eram amigas e falei e elas nunca nem deram resposta. Olha só, tá vendo? Né? A gente recebe de tudo quanto é gente, mas levando tudo na esportiva. Na esportiva, na realidade foi isso. E voltando às aquarelas, e aí essas aquarelas, quando é um dia eu recebo no meu WhatsApp, já tinha mudado o nome, já tinha botado que era Margíria, que eu era arquiteta, mas não tinha botado ainda que eu era aquarelista, botei só que eu era arquiteta, e botei... E a Aniette já tinha mudado o nome, junto com a Cris Duarte, para Aquarelas por Elas. E aí, que era o nome da exposição. Sim. E eu recebi não foi um WhatsApp, não, foi um Instagram, né? A pessoa mandou no inbox dizendo o seguinte, eu conheci sua história e a gente é de Londres, temos uma galeria aqui em Londres, uma galeria alternativa, e a gente faz exposição normalmente com 13 países e queria que você mandasse a sua aquarela representando o Brasil. E agora eu vou pedir para ela esperar um pouco. Nós vamos para o intervalo comercial e olha que essa história está interessante demais, não tá? Eu sei que você está querendo saber mais a respeito disso. Nós vamos saber o que aconteceu depois dessa comunicação, né, vinda de Londres. Fica com a gente rapidinho, volto já. Sou o Dr. Rodrigo Vegetti, médico anestesista do Hospital MedRádios. Queria falar para vocês que uma das responsabilidades do anestesista é garantir a ausência da dor, da consciência e de outras sensações ao paciente durante os procedimentos cirúrgicos e de diagnósticos, identificando e tratando alterações nas funções vitais. Durante todo esse processo, a consulta pré-anestésica é de grande valia. Hospital MedRádios, agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico, Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. Volta aqui no Conectando, essa história está realmente muito interessante, não é? Uma história de transformação. Margíria Mércia, arquiteta, pintora, transformava papéis simples, eu acho que eu já posso dizer isso, em grandes aquarelas. Não era assim mesmo, Margíria? Exatamente. O que é que aconteceu? Eu não sabia pintar aquarela, eu estava com uma tinta profissional, o pincel profissional, mas eu não tinha o papel profissional, nem sabia que a aquarela tinha que ter um papel específico. Então eu comecei num sulfite, daquele mais grossinho, que a gente usa o 75 ou 90, né? No 90, depois eu vi que as pessoas não conseguem pintar nele, porque o papel se desmancha, porque a gente pinta com papel molhado. Mas a coisa tinha que vir para mim, que eu pintei com papel molhado e comigo deu certo.
Eu acertei. Essa foi a minha primeira aquarela. Olha, gente, que Então, assim, eu já pintei maravilha. aqui, isso aqui é no papel sulfite, o papel tá totalmente errado, né? A tinta é profissional, mas o papel não era. E O papel estava errado. era. E a Mas maioria... o negócio deu super certo, Super gente. certo. E a maioria das pessoas que tentam fazer nesse papel, os profissionais, não conseguem, porque o papel se desmancha diante de tanta água. Só alguns profissionais que conseguem dosar essa água perfeito para poder caber em qualquer papel. E eu intuitivamente... Isso quer dizer que você já tinha uma técnica, vamos dizer assim. Ó, eu não sei não, eu acho, é como eu disse, não foi eu que encontrei a aquarela, foi ela que me encontrou. Então ela se fez dessa forma para mim. Olha só, vamos pegar agora o gancho do contato de Londres. Então... Como que continuou essa história? Vamos lá. Então eu recebi esse inbox, né, de Londres, dizendo que conhecia a minha história e que fez esse convite. Eu imediatamente aceitei e disse que o que eu tinha era print, que seria o print que a gente certificava, porque eu estava mostrando... A minha pintura tinha sido muito pequena, mas eu estava com os prints grandes. E eu também não sabia que se vendia print, né? Eu soube depois que eu fui pesquisando que eu poderia fazer os prints, assinar, certificar, e aí eles passavam a ser um original numerado. E que eu tinha um print que eu podia numerar e mandar um para lá. E aí o que é que aconteceu? Eles já sabiam, as galerias entendem de tudo isso, eu que não estava entendendo ainda. Mas você foi aprendendo na marra, né? Fui aprendendo na marra, fui procurando ver como era. E aí eles, tudo bem, manda para cá para a gente fazer a exposição. Quando eu fui mandar, os Correios não aceitavam levar por conta da pandemia. Londres não recebia nada do Brasil, nem brasileiros. Aí eu já caí em outra situação, que seria o seguinte, na época estava começando a se falar em NFT. Aí se você manda para cá, a gente faz o NFT, imprime o seu quadro, vai para a exposição e resultado. Eu fui buscar saber o que era NFT, que está aí no metaverso, né? Isso. Vindo com toda a força. E que na época, o NFT começou em 2018, por ali. Até hoje ainda está todo mundo ainda procurando ver como é que se trabalha isso. E eu fui trabalhando com isso logo do meu primeiro que saiu do país. Então, assim, eu nem tinha me dado conta que isso era vanguarda. Vim me dar conta outro dia. Já né? estava nela. Já estava nela. E assim, o trabalho está em Londres, a galeria ficou com o trabalho de Londres. Eu não tinha conseguido vender durante a exposição, porque o que me disseram de resposta foi o seguinte: seu quadro é lindo, as pessoas mais se fotografaram com ele e elogiaram muito, mas ele é muito específico para uma parede, ele precisa de uma parede específica para ela. Ele era um cacto verde, muito colorido, bem uma paisagem tropical que não tinha nada a ver com a paisagem londrina, né? Mas a galeria ficou com o quadro. Olha. Achei ótimo, então já tem quadro em Londres. Depois a galeria me pediu de novo para fazer uma exposição virtual, que aí seria já com obras feito já em computador, em iPad. E aí eu também já tinha um iPad Pro e nunca tinha usado a parte de pintura nele. Então comecei a usar, então hoje eu faço pintura de aquarela tanto digital como manual. E às vezes eu também pego a digital e transformo, a manual e transformo ela numa digital. Olha só, evoluiu o aprendizado, muito. a técnica. A técnica, tudo. Ontem eu tive uma reunião com o professor da UFAL, o professor Leandro Salles, que ele tem um irmão que mora na Califórnia. E esse irmão dele viu a minha arte e ficou louco para conversar comigo, porque o irmão dele trabalha justamente com essa coisa de metaverso, de NFT, de toque, dessas coisas todas que a gente está vendo que é para onde no digital, né? Está andando. Então, assim, de repente eu estava nesse mundo e foi tudo através de uma aquarela que foi para fazer aquarelas por elas, numa ajuda para o câncer de mama. Gente, eu vou perguntar para ela que ela teve outros convites já, mas veja bem, presta bem atenção, porque você que está nos ouvindo aí agora, você pode estar passando por um momento de dificuldade. Você pode estar passando por um momento onde você não está encontrando a saída. Então, o que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que tira o olho do problema.
Tira o olho do problema que você vai encontrar a solução, porque se você ficar fixado no problema, você não vai se permitir encontrar a solução ou encontrar outras possibilidades, ainda que não sejam a solução do seu problema, outras possibilidades que existem, porque o mundo ele tem inúmeras possibilidades para cada um de nós. Olha o que aconteceu com a Margíria. A Margíria estava diante de um diagnóstico de câncer de mama e estava numa pandemia, onde todo mundo estava preocupado em não pegar o vírus da Covid-19. Ela, além de se preocupar em não pegar o vírus da Covid-19, ela já estava diagnosticada com câncer de mama, precisando fazer uma cirurgia, sem poder ingressar no hospital por conta de todas aquelas limitações que nós sabemos. Então, nesse momento, atendendo o conselho de um dos filhos, ela aproveitou. Então, assim, dê ouvido a outras pessoas. Avalie, obviamente, você não vai escutar, não vai seguir todo mundo. Mas existem aquelas pessoas que você precisa dar ouvido. E aí, olha o que aconteceu. A vida dela se transformou em algo que ela não podia nem imaginar. Olha o que ela disse. Hoje eu utilizo de coisas que muita gente ainda não alcança. Ainda não alcança. Ainda nem entende. Ainda nem entende. Né? Muita gente, até da área de informática, que trabalha com informática, que é muito bom no que faz, ainda não entende. Né? Então, assim, a gente está ainda tateando por esse caminho que eu já me encontro nele. E né? você recebeu outros convites, né? Recebi outros convites, alguns eu não pude participar, recebi convite para Nova York. O de Nova York eu tinha que mandar o produto para lá e eu tinha que bancar tudo. Esse de Londres foi diferente, Londres estava bancando para eu ir até lá, para que a exposição acontecesse. E eu acho que Nova York pensou que Rio de Janeiro e Maceió era bem pertinho. Porque eles disseram assim para mim: entrega o seu trabalho na ONG no Rio de Janeiro que a gente traz. Eu digo, tá, mas o Rio de Janeiro é metade do caminho que eu levaria para ir para Nova York. Então, assim, eles entenderam, acharam que o Brasil era uma coisa bem pequena. E para mim não dava nem essa coisa de eu ter que levar trabalho até o Rio, para do Rio ir para Nova York, para ir em Nova York fazer a exposição e depois recolher tudo. Era um custo que a minha arte ainda não se bancava, né? Sim. Ainda não se bancava. Mas aí, depois disso, eu já expus em Londres mais 3 vezes, né? E, com mais 3 artes, que essas 3 artes foram para Londres, foram para Amsterdã, foram também para uma cidade da Alemanha. Eu não sei pronunciar o nome da cidade, nunca tive lá, mas a minha arte já teve. Enfim, sai levando a gente para uns caminhos que a gente nem entende. E quando alguém me pergunta assim, porque eu já tenho mais de 800 aquarelas, né? Tenho postado mais de 800 no Aquarelas por Elas. Isso tudo saiu da sua cabeça? Eu digo, não sei, saiu da minha mão. Da minha mão, né? Porque a coisa ela sai tão espontânea, é tão doação. Eu tenho pouca preocupação do que vai sair. Eu não faço não consigo fazer por encomenda, porque eu não quero essa preocupação de ter que fazer alguma coisa que saia bacana e que atenda a encomenda. Existe uma liberdade. Eu quero a liberdade de fazer o que o meu eu está querendo no momento. E se a pessoa se interessar por aquilo, a gente vende, né? E o Mamãe Renascer agradece que a gente continua mandando alguma coisa para lá. A gente continua ajudando, mandando. Colaborando. No começo a gente mandou 100% das vendas, da renda foi para ela. E agora está indo o lucro. Olha, né? Só que bacana, porque gente. Com o tempo eu fui vendo o custo que era fazer a aquarela. Sim. As tintas são caras, os papéis são caros, é tudo importado. A gente não consegue nada de qualidade para fazer uma venda como um artista por aqui. Consegue com a qualidade de estudante, consegue com a qualidade escolar, mas profissional a gente tem que trazer tudo fora. E aí tem para emoldurar também é caro, enfim, mas o que é renda, mas a colaboração continua acontecendo. A colaboração continua acontecendo. Qual é a frequência que você pinta? Olha, eu pinto todos os dias. Ai, que coisa linda. Eu pinto todos os dias. Alguns dias eu pinto só um, alguns dias eu pinto 10, 12, e depende. Nossa, que fantástico. Depende do dia É dom mesmo, né? Eu não sei de onde veio, eu não sabia que eu sabia pintar. Eu sempre soube que eu sabia desenhar, tanto que eu sou arquiteta da época que a gente desenhava na mão todos os projetos. Então eu sempre soube desenhar, mas a pintura não era
nunca passou por a minha cabeça ser artista. Sim. E foi difícil para mim me colocar como arquiteta e artista. Hoje tá como arquiteta e aquarelista, né? Porque eu já me sinto aquarelista, as minhas obras já têm um valor, inclusive internacional, Isso. né? E hoje eu já me coloco dessa forma, mas para eu entender que o que eu estava fazendo era arte, demorou. Teve algumas pessoas que quiseram comprar antes de ir para Londres e eu não vendi, porque eu digo, não, eu não vou enganar. Ela está pensando que está comprando de um artista e eu não sou. E eu dizia, não, foi vendido. E não era, não tinha vendido. Tá? Mas estava comprando de uma artista famosa. Mas agora eu já me coloco dessa Coisa forma boa. e tenho muito orgulho dessa outra coisa que apareceu na minha vida e que está me levando e me deixando... Ele está me levando para a atualidade. Isso. Né? Assim, eu nunca disse assim que eu era do meu tempo. O meu tempo é hoje, né? O que passou eu vivi e agrego o que eu vivi Já ao tempo foi, de hoje, né? Já foi. Então, o meu tempo é o agora. Então, esse tempo de agora tem muita coisa nova acontecendo, né? E o que me deixou na vanguarda desse tempo foi a aquarela. O negócio é o seguinte, ela está vivendo o agora, mas ela já está com o pé no futuro, viu? Margíria Mércia, quem quer encontrar suas aquarelas, a gente está no final do programa, eu ficaria aqui conversando com você um tempão. Então. Mas quem quer encontrar, quem quer adquirir, quem quer apreciar, como é que faz? Olha, eu tenho o Instagram, o Aquarelas por Elas. E tem a N3 Cowork, que às vezes algumas peças ficam por lá, às vezes, né? Mas aí se a pessoa disser, leva, eu levo para a pessoa olhar. E no Instagram tem muita coisa, tem quase 900 lá no Instagram Coisa boa. já postadas. E dá para dar uma olhada no Instagram. Agora tem tamanhos diferentes, né? Então assim, o bom você olhando, pedindo para ver Isso. realmente é porque você escolhe o tamanho. Tá joia. Que maravilha de conversa, não é, gente? Margíria, muito obrigada por essa vez. Eu agradeço muito. Sucesso, muitas exposições, muitas vendas, porque eu tenho certeza que quem recebe uma aquarela dessa, coloca na sua casa, ô, coisa boa. Só de saber a sua história, a pessoa já leva uma energia positiva para lá. Pois é. Você sabe que a história ajuda muito, né? Ajuda a pessoa a entender o que você estava passando É o naquele propósito, momento. a história é o propósito e faz toda a diferença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que está em casa. Beijo grande. Amanhã nós estaremos de volta. Olha, não esquece, 22 horas, um programa novinho para você. 8 da manhã, reprise, 13h30 também. Se ainda assim você não acompanhar, no canal do YouTube, programa Conectando. Beijo grande. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.